Empreender com propósito. Você pegar suas principais habilidades, seus dons e talentos, colocar a serviço da sociedade. Enquanto você ainda ganha dinheiro para fazer isso, você recebe, você consegue sustentar a tua vida, fazendo o que tem de melhor e fazendo o bem. Nossa, essa ideia parece perfeita, parece um sonho. Por que alguém não ia querer isso? Ah, porque é difícil, é desafiador? Não. Isso vale a pena o desafio, vale a pena o esforço. Porém, eu tenho percebido que as pessoas bem intencionadas, aquelas que entram de coração, que querem realmente fazer o bem através dos seus empreendimentos, através dos seus negócios, através dos seus dons e talentos, são excepcionalmente vulneráveis a alguns tipos de ameaça e aquilo que parece ser um sonho, que poderia se transformar num sonho, acaba se transformando num verdadeiro pesadelo, onde a pessoa se vê presa numa situação que ela não consegue sair, num estado de profundo sofrimento. E além de todas as dificuldades que já estão acontecendo, que a pessoa já está enfrentando, ela ainda se vê como uma grande injustiçada, porque, poxa, ela entrou naquilo de coração, ela está fazendo bem, por que aquilo está acontecendo com ela? Então, meu caro amigo, minha cara amiga, esse vídeo ele não é para te desincentivar, pelo contrário, eu acredito profundamente, eu sou empreendedor, eu empreendo com propósito, eu coloco meu propósito no mundo dessa forma. É a forma que eu acredito que seja mais efetiva. Eu acho que se você quer que o mundo seja um lugar melhor, monta um negócio que faça o mundo ser um lugar melhor, tá? Mas eu não quero que você sofra alguns problemas que acontecem sim, e sim, acontecem principalmente com quem chega de coração aberto, com quem está excepcionalmente bem intencionado. Infelizmente, as coisas são assim. Por experiência própria, por experiência de outras pessoas, eu percebi que elas acontecem desse jeito. E eu resolvi gravar esse vídeo para te ajudar, para você não sofrer esses problemas, porque eu tô no teu time mesmo, assim, eu quero que você consiga. Eu sou do time dos empreendedores com propósito. E eu quero poder ajudar essas pessoas, assim como muitas vezes eu gostaria de ter sido ajudado. Eu separei aqui 3 itens, são os 3 itens que eu considero principais. Cada um deles é bem amplo, mas eu vou ir direto, vou ser cirúrgico, vou direto ao ponto em cada um deles, tá bem? E eu vou te ajudar então com esse vídeo a correr menos risco, a poder criar o teu negócio, né, ou melhorar o teu negócio, continuar no teu negócio, empreender, colocar esses dons e talentos no mundo, mas sabendo um pouco do que te aguarda e tomando alguns cuidados, algumas coisinhas sutis ali, escolhas sábias, coisas que ninguém fala e você não vê. Eu não vejo, eu já procurei muito, em momentos que eu estava realmente muito angustiado, vivendo dificuldades nos meus negócios, eu procurei esse tipo de conhecimento e você vê que as pessoas falam muito do mesmo, porque eu não sei o que acontece, elas simplesmente não te contam algumas coisas que deveriam contar. Eu não sei se as pessoas que criam conteúdo geralmente não passam por esses mesmos caminhos, eu não entendo por quê, mas eu aprendi essas coisas vivendo a vida, não foi ninguém que me ensinou. E eu pretendo então te ensinar para que você não passe pelos mesmos problemas que eu já passei e que você também consiga evitar alguns problemas que eu consegui evitar por um pouco de sensibilidade e sorte, tá legal? Bom, quais são os 3 itens? O primeiro item é o que você precisa fazer no seu dia a dia, tá? Isso é simples, esse é um item simples, é só para começar, para a gente esquentar. Depois vem um tema mais complexo e que aqui muita gente erra, eu acho que é o tema que eu consideraria assim o mais perigoso, tá? Que é sociedade e sociedade. Por que sociedade e sociedade, né? Eu estou falando de 2 tipos de sociedade. Estou falando em relação a sócios. Então, muitas vezes a gente começa um negócio, a gente quer logo arrumar um sócio e tudo mais, é um dos primeiros passos que a gente dá, e a gente sabe que é um tema importante, então vamos lá, vou falar um pouco sobre esse tipo de sociedade. E vou falar sobre sociedade no sentido das pessoas. E aí, quando eu falo de pessoas de maneira geral, eu posso estar, né, eu vou trazer clientes, colaboradores, parceiros, uma coisa assim, uma questão meio geral das pessoas, da sociedade onde o teu negócio, o teu empreendimento está inserido. Aí depois eu vou falar de modelos de negócios e investidores, tá? Não vou entrar muito assim, nossa, eu poderia ficar aqui, né, dar aulas e aulas, você poderia fazer um MBA só sobre esse tema, mas eu vou te falar um beabá, alguns pontos que são importantes que vão te colocar expectativas reais, concretas e quebrar algumas ilusões e ao mesmo tempo você vai conseguir entender alguns caminhos possíveis e tomar algumas decisões que podem te aproximar ou te afastar de alguns desejos, de algumas realidades, tá legal? Então aqui vai te ajudar, vamos ver. O ponto 1
que você precisa fazer vai te fazer olhar para a tua rotina, primeiros passos, e vai te ajudar a arrancar, e algumas quebras de expectativas também. Sociedade é o principal ponto onde você toma cuidado com algumas coisas. E aí você, quando você tiver uma grande dúvida, você vai lembrar do que eu te falei aqui, vai querer assistir esse vídeo de novo. E, enfim, é basicamente, quando eu falei muito sobre problemas e perigos, ele está aqui representado por esse item 2. O item 3 vai muito para a questão de expectativas e alguns pontos que são importantes em linhas gerais, na hora de você idealizar o teu negócio, na hora de você ajustar ele, e de você também parar e refletir e entender o que você quer para o teu negócio. Eu acho que é importante esse item para você fazer uma reflexão bem sincera sobre o que você quer, o que você deseja, tá legal? Bom, vou entrar em tudo isso, mas antes, rapidinho, só para você entender o meu contexto, eu sempre empreendi, sempre, desde moleque, comecei a empreender na adolescência. Por que eu quero falar sobre empreender com propósito? Por que esse tema é tão importante para mim? Eu vou ser bem breve, já vou pro item 1, mas só para você entender. Eu comecei empreendendo com festas e eventos, porque era o que eu mais gostava de fazer na vida. Então eu comecei muito numa ideia de fazer as pessoas felizes, porque era o que me fazia feliz, era um propósito simples, claro, objetivo, e eu sempre cresci com essa ideia de que era possível, né? Eu desde a adolescência eu entendi que seria possível eu viver fazendo aquilo que eu gosto, que eu deveria encontrar algo que eu fosse extremamente apaixonado e trabalhar com aquilo. Essa sempre foi a minha ideia desde a infância, e isso fez muito sentido para mim. Eu empreendi com eventos, eu tive muitas aventuras, muitas decepções, e aí disso tentei várias outras coisas que não deram muito certo, tive agência, e aí então eu entrei na escola, comecei a trabalhar numa escola mesmo, de crianças pequenas até adolescentes. Na verdade só tinha crianças pequenas, eu tinha muita vontade de trabalhar com adolescente, justamente por conta de eu ter empreendido na adolescência, isso ter mudado a minha vida, e aí eu criei o ensino médio dessa escola, virei sócio dessa escola, comecei a dar aula de empreendedorismo, a gente colocou um programa de empreendedorismo mesmo na escola, e se tornou algo importante. Então fui ali pelo caminho do intraempreendedorismo, comecei como colaborador, acabei me tornando sócio, criando mais negócios dentro do próprio negócio que eu trabalhava. Estou na escola há 11 anos, depois eu consegui criar uma unidade aqui em Portugal, que é onde eu moro hoje. A gente veio do Brasil, moro aqui em Portugal, estou aqui. A gente criou uma editora também nesse meio tempo. Nesse intervalo desses 11 anos, eu tive também um outro negócio que foi um espaço holístico, uma clínica com várias terapias. Era uma coisa que eu estava muito conectado na época, eu venho de um contexto muito de autoconhecimento, então tive a clínica e foi muito legal, mas ao mesmo tempo muita coisa deu errado. Então eu trago um pouco disso tudo, de uma pessoa que, essa perspectiva de alguém que sempre foi por esse caminho de empreender com propósito, que já deu muito chute em quina de parede, já bateu muito dedinho na porta, já passei muito aperto, já fui assim, sofri muita decepção, já tomei bastante porrada da vida e consegui aprender bastante com isso. E também da pessoa que está aqui dando aula já há muitos anos, né, de empreendedorismo, trabalhando com adolescentes, me conectando com outros negócios, já apoiei várias pessoas, enfim. Estou aqui criando conteúdo também para te ajudar. Mas vamos lá então, item 1, o que você precisa fazer no dia a dia, qual que é a principal expectativa que eu quero quebrar? Quando a gente começa um negócio, geralmente é porque a gente gosta muito de fazer algo. Quando a gente empreende com propósito, geralmente a gente encontrou uma coisa que faz muito sentido fazer para a gente. Mas qual que é o caminho, tá? Quando a gente começa um negócio, ou quando a gente pega um negócio e vai crescer ele, né? Ele tá pequenininho, a gente vai, que é o que eu vivi na escola, a gente pretende que ele cresça. A princípio, a gente faz um pouco de tudo. O que a gente realmente ama fazer acaba que muitas vezes o que a gente menos faz. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na escola, eu amava marketing. Sempre gostei de marketing, comunicação, é o que eu estou fazendo hoje aqui, conversando com você. Mas eu fui fazer financeiro, RH, compras, várias coisas assim, desde lixar a parede, varrer chão, até, enfim, planilha e toda essa parte orçamentária. Então você acaba tendo que lidar, quando você é empreendedor, com um pouco de tudo. E aos poucos, conforme você vai fazendo o teu negócio ganhar mais, né, entrar mais caixa, ele girar, movimentar mais grana, você vai contratando pessoas para ir cobrindo aquelas funções que você sente que você não faz tão bem. Eu acredito que seja importante que seja assim, tá? Porque, por exemplo, hoje eu tenho uma pessoa que cuida do meu financeiro. Ele entende muito mais disso do que eu, ele tem muito mais facilidade do que eu. Mas eu entendo daquilo, porque eu já fiz aquilo, eu já cuidei diretamente do financeiro e eu vejo todo o resto da operação. Tudo mais que é importante, eu estou conectado com aquilo. Então, quando você gere uma pessoa
a partir de algo que você já fez, é muito diferente de você contratar alguém simplesmente para fazer algo que você não faz nem ideia. E muita gente passa por isso, né? Porque tem gente que simplesmente tem dinheiro, já monta um negócio com uma baita grana, contrata as pessoas-chave ali para fazer cada coisa e vida que segue. Mas essa pessoa acaba que não se transforma num gestor tão bom porque ela nunca soube qual que é a realidade de quem está lá na ponta. Esses dias eu vi uma matéria de um CEO que foi trabalhar no atendimento ali, acho que é de uma rede de supermercado, alguma coisa assim, e que ele se lascou, né? E tem outras empresas, por exemplo, eu sei a Nestlé, que tem um programa que a pessoa começa ali do zero, carregando caixa e depois ela vai para dentro. Então é muito importante essa experiência de quem está na gestão, de ter trabalhado lá na ponta. E você como empreendedor que está criando um negócio do zero, é importante para você essa experiência. Mas eu estou falando isso principalmente para você saber não só a importância disso, mas também que aquilo que você gosta mesmo de fazer, muitas vezes você não vai fazer. Então, você é um terapeuta que quer montar uma clínica, que nem eu já tive, né? Clínica de terapias. Poxa, eu quero atender as pessoas e tal. Você vai cuidar de planilha, você vai pagar a conta, você vai falar com o contador, você vai falar com o advogado, você vai limpar chão, você vai não sei o que, você vai comprar coisa, você vai vender, né? A parte de vendas, muitas vezes as pessoas que querem empreender com propósito não querem trabalhar com a venda, porque ela gosta do produto, ela gosta do serviço. E sem venda não tem negócio. Então assim, poxa, se você não é uma pessoa de vendas, todas as outras você pode quebrar um galho. Agora, se você assim não suporta vender, você vai ter que arrumar alguém que vende, porque sem venda não tem negócio. Tá? Então, bom, eu acho que é isso que eu queria te falar. O que você vai ter que fazer no dia a dia? Um pouco de tudo. E você vai precisar fazer a tua empresa gerar mais caixa para você ir tendo a possibilidade de contratar pessoas para fazer aquelas partes do trabalho que você não gosta tanto. E eu fico aqui já uma recomendação, abrindo o próximo tema que é sociedade e sociedade, que se você não gosta de vender, se você não sabe vender, tudo bem, você aprende, tá? Você estuda, você se dedica, você faz bastante, você se torna bom naquilo. Agora, se é uma coisa que você realmente não gosta, você precisa de alguém que seja sócio, que trabalhe, que aceite essa parte de ser o responsável por vendas, marketing e tudo aquilo que atrai clientes. Porque é isso, existem duas grandes partes de um negócio, né? Vamos pensar em três grandes partes do negócio. A parte de vendas, que é onde atrai cliente, a parte de produto ou serviço, que é aquilo que mantém os clientes, que entrega aquilo que o processo de vendas faz, e a terceira parte que gere aquilo tudo. Tá? Então, quando a gente pensa em sociedade, a gente precisa pensar em complementariedade. Não dá pra gente partir do princípio que são pessoas que, eu vou trazer tal sócio porque eu gosto tanto de passar o tempo com ele, porque ele é tão legal. Não, você tem que partir do princípio que você precisa de um sócio que te complemente. E não necessariamente você precisa de um sócio. Eu costumo recomendar para os meus alunos que eles comecem o negócio deles, que eles caminhem, vão caminhando com o negócio deles, até que um dia vai surgir alguém interessado. Ao invés de sair tentando catar alguém, vem aqui ser meu sócio, porque o que acontece na maioria das vezes em relação a isso é que você pega alguém que não estava tão afim assim, que está com outros planos na vida, e aí essa pessoa acha a oportunidade boa e ela não quer. Olha, presta atenção nisso que eu estou falando, hein? Isso acontece muito. Você tem um sonho, você quer montar um negócio, mas você se sente inseguro de começar sozinho, então você quer alguém para se apoiar, para não passar vergonha sozinho, para estar junto, para fazer companhia. Aí você pega e chama alguém que você gosta, não necessariamente pelas habilidades da pessoa e tudo mais, você parte do gostar, depois você pensa nas habilidades que podem se encaixar. E aí você chama essa pessoa, ela gosta de você, então ela já fica meio assim, de tipo, falar que não, ela acha meio chato, então ela acaba aceitando. E além disso, ela não quer perder a oportunidade. Ela simplesmente aceita estar com você no negócio porque ela não quer perder oportunidade. E aí o que ela faz? Ela não entra de cabeça com você, ela fica com um pé dentro e um pé fora, porque ela não se envolveu tanto assim. E o que acontece? Você começa a ficar puto da vida com essa pessoa, porque você está dando a sua vida naquilo e aquela pessoa está dando uma parte dela naquilo, ou está dando uma parte bem pequena. E você se decepciona, você perde o amigo e às vezes perde o negócio. Porque numa dessas, se você começa com a pessoa assim desde o começo, fica muito aqui, tá, mas de quem é o negócio? É meu ou é seu? E aí, você deu o sangue naquilo, você é o seu sonho, mas você já começou com a pessoa desde o começo, ela é sócia, ela é cofundadora, e aí se vocês não se entendem, acaba que o negócio não vira de ninguém, acaba que o negócio naufraga. Então o que eu acho que você tem que fazer? Que você comece a coisa sozinho,
passe um pouco de tudo, passe por todas as áreas, e se surgir um sócio extremamente interessado, você aceita ele. Você não necessariamente sai caçando alguém e implora para a pessoa entrar com você. E se você for ir atrás de alguém para trazer junto, porque você tem uma necessidade muito grande, veja se a pessoa vai realmente se dedicar àquilo. Deixe tudo bem acordado em relação às entregas. Não faça aquilo de tipo, ai não, você quer tanto que a pessoa entre com você, que você meio que aceita qualquer coisa. Você não faz um acordo bem feito, você não coloca muito aquela pessoa na parede do tipo, o que você vai entregar, porque você quer muito aquela pessoa, você não quer afastar ela e você fica sem graça. E aí a gente começa a ir para outra parte de sociedade, o mundo. Vou quebrar aqui uma expectativa sua, mas é o seguinte, as pessoas não vão ser boazinhas com você porque você está fazendo uma coisa do bem. Esquece isso, tá? As pessoas, se você contratar colaboradores e tudo mais, pessoas que trabalham com você, elas não vão te dar um descontinho porque você é legal, porque você é bonzinho, tá? Então não queira ser legal, ser bonzinho, ser amigo das pessoas desde o começo. Pense que a sua prioridade é a sobrevivência e a prosperidade do negócio. Não é nem você mesmo, você não é sua prioridade e a outra pessoa, e agradar as pessoas então vai ser menos sua prioridade ainda. A tua prioridade, você tem uma responsabilidade muito grande com o negócio. Se o negócio não for para frente, o teu propósito deixa de existir, você deixa de pagar as pessoas, você deixa de entregar para os seus clientes. Então existe essa prioridade, que ela é muito clara. Então, independente da situação, eu já tive uma conversa dessa com um parente meu. Eu falei, olha, não importa que a gente é parente, não importa a relação que a gente tem, minha prioridade, eu tenho uma responsabilidade muito grande com isso daqui e eu vou falar o que precisa ser dito e eu vou fazer o que precisa ser feito, independente da nossa relação. Então, qualquer relação profissional que você comece, deixe claro isso, que não existe nada mais importante para você naquele momento do que o negócio em si. E que por mais que exista uma vida pessoal, paralela, em que você pode continuar, e se você souber fazer isso bem, você consegue separar bem, existe algo que está acima disso tudo, que é a relação profissional, tá? E que vive numa bolha separada, que você não vai misturar as coisas. A pessoa não vai ser beneficiada por ser seu amigo, parente ou alguém assim. E aí vem um ponto que é importante, tanto em relação a sócio, né, cofundador e tudo mais, quanto em relação a colaborador, nunca, em hipótese alguma, chame alguém para ajudar a pessoa. Isso já é intrínseco à questão de que a prioridade é o negócio, não é as pessoas, tá? Não são as pessoas. Mas não chame alguém para ajudar, tipo, aquela pessoa tá sem emprego, coitadinha, a pessoa tá reclamando tanto da vida, coitada, ela precisa de uma oportunidade legal, ela é boa. Geralmente as pessoas que estão vivendo uma situação difícil, elas estão vivendo, não sempre, tá? Às vezes a pessoa é injustiçada mesmo. Mas em grande parte das vezes a pessoa realmente pisa na bola. A pessoa tem que aprender algo, a pessoa está fazendo algo que não está certo. Então a pessoa que está sempre reclamando do chefe, por exemplo, ela faz alguma coisa no emprego dela que faz os chefes não gostarem dela. Ou, de repente, ela vive algum tipo de situação que se repete e ela não consegue aprender com aquilo. Então nunca chame alguém para trabalhar com você para ser legal com a pessoa. Chame alguém para trabalhar com você ou chame alguém para ser seu sócio porque aquela pessoa é boa. E aquela pessoa vai levar o seu negócio para frente. Tá? Não faça favor, não faça da contratação porque não é. Você paga o salário, a pessoa paga, te retribui com o trabalho e é uma situação justa e tem que ser justo. Tá legal? Então, em relação à sociedade como um todo, nunca faça favores nesse sentido. A prioridade é sempre o empreendimento, a empresa, tá? E isso tem que estar protegido em primeiro lugar nas relações, em relação ao contexto de trabalho, claro. Não pense que porque você é legal, você é bonzinho, as pessoas vão te dar um desconto. O que acontece? As pessoas que eu mais ajudei, historicamente, que eu mais fui nessa intenção de ajudar, foram as que me processaram, foram as que ficaram contra mim, foram aquelas que fizeram fofoca. Por quê? Porque a pessoa entra num lugar, ela se acostuma com uma relação que mistura as coisas. Para ela mesma, ela fica confusa. Tá? Então a pessoa entra para ser colaboradora, para ser funcionária, para realizar uma função. Não faça disso um favor. Não é bom para você e nem para a pessoa. E primeiro dia de trabalho, às vezes a gente fica sem graça, né? De tipo, nossa, não, vou chamar a pessoa e vou parecer que eu estou desconfiado dela e tal. Tem uma frase que ela é maravilhosa. Quem confia, confere. Então, poxa, você chamou a pessoa, primeiro que o seu negócio começou, você chamou uma pessoa para fazer a limpeza uma vez por semana, coloca isso no papel. Mas não tem advogado, não sei o que lá, tudo bem. Faz o seguinte então, pega aqui a caneta, escreve assim, eu, fulano de tal, empresa e tudo mais,
com fulano de tal, trará os dados da outra pessoa, combinamos que uma vez por semana ela vem aqui fazer faxina, vai ser pago tanto. Pum, assina, deixa uma via com ela, uma via com você. Que seja da forma mais simples possível, que você não tenha dinheiro para advogado, faça o básico. Dados da pessoa, dados da outra pessoa, o que foi combinado, fim, assina e pronto, tá? Tenha tudo no papel. Saiba que dentro da esfera trabalhista, a pessoa pode falar qualquer coisa, você é o empregador, a pessoa é o empregado. A pessoa pode falar qualquer coisa, que você tem que provar o contrário, tá? Qualquer coisa. Se você contratar a pessoa para ir uma vez por mês, você chama ela para fazer um freela uma vez por mês para você, e ela um dia chegar e falar assim, olha, ele ia todo dia, eu trabalhava todo dia das 8 às 18, fazia a hora extra, ele não me pagava e não me pagou salário. Você vai ter que provar que o que a pessoa está falando é mentira. E as pessoas, geralmente, quando elas processam, quando elas entram com o processo trabalhista, elas fazem justamente isso. Elas falam todas as mentiras do mundo e você tem que ficar arrumando papel para provar que aquilo não é verdade. Então, um papelzinho escrito, uma vez por semana a pessoa vem aqui fazer a limpeza, ou uma vez por um recibinho dizendo, fiz o design e ganhei R$500 por isso, assinado, guardado, te protege de 1000 mentiras que a pessoa pode contar. E a gente acha que fica sem graça de falar fazer a pessoa assinar, ou alguma coisa assim, fica achando que vai pegar mal, ou alguma coisa assado. Você protege a tua relação fazendo isso, porque as pessoas, às vezes, elas ficam gananciosas, vem um advogado na orelha delas, fala um monte de coisa para as pessoas que elas vão ganhar uma puta grana e não sei o que lá, e às vezes ganha mesmo, tá? Às vezes a pessoa consegue, assim, acabar com o teu negócio por conta de falta de organização tua. Então, assim, tome muito cuidado. Quem confia, confere. Se você quer preservar a tua relação com aquela pessoa, não dê armas para aquela pessoa um dia poder ganhar dinheiro às suas custas, poder ferrar com você. Essa é a melhor maneira de você não se decepcionar com a pessoa. Você não dá espaço para ela poder te ferrar. Então, tome esse cuidado, escuta o que eu estou falando. Pelo amor, faça isso que eu estou te dizendo, é muito importante. Vamos ao terceiro ponto. Modelo de negócios e investidores. Então, já quebrando um pouco a tua expectativa aqui também, né? Às vezes a gente inventa, vê série, vê filme. Ai, meu Deus, o investidor, eu vou falar... Primeiro de tudo, o investidor não investe em ideia, tá? O investidor investe em negócio que já está existindo. Então, se você tem uma ideia muito legal, faça a sua ideia virar um negócio antes de procurar investidor, tá? A não ser que tenha um cara que é muito bobinho, muito cheio da grana, te adora muito e queira colocar dinheiro, mas na minha realidade, pelo menos isso nunca aconteceu. E, vamos lá, o investidor, ele não coloca grana porque o seu negócio é legal, porque o seu negócio é bonzinho, porque você é bem intencionado. Ele coloca grana porque ele quer ganhar grana. Então o investidor, ele tem dinheiro e ele vai poder colocar o dinheiro em ações ali que são seguras, que vão render para ele. Ele vai poder colocar o dinheiro, no CDB de liquidez diária que seja. Ele vai poder pegar esse dinheiro e colocar em algum lugar. Ele não vai investir o dinheiro que ele não tem. Ele vai investir parte de um dinheiro que ele já tem. Então, se ele vai investir R$100 mil, isso representa uma partezinha do todo do patrimônio dele. E esse patrimônio dele está alocado, ele está colocando em várias coisas. E tem coisas que são muito seguras e coisas que são pouco seguras. Investir no seu negócio é a menos segura. Porque se ele deixar no banco, vai render, ele vai ganhar uma grana e isso vai já ser o suficiente ali. E o que acontece? Para ele pegar parte desse patrimônio e arriscar em algo assim tão perigoso dele perder como o teu negócio, ele vai fazer isso porque ele vê a possibilidade daquele dinheiro se multiplicar muitas vezes. Ou seja, ele só vai fazer isso se ele tiver a possibilidade desse dinheiro que ele está colocando render muito mais do que opções muito mais seguras. Você entendeu isso aqui? Vou te explicar de novo. Ou seja, o cara que vai investir no teu negócio, ele não vai investir tudo. Ele vai ter uma pirâmide, digamos assim. Ele vai ter um triângulo. Nessa base dessa pirâmide vai estar os investimentos mais seguros que ele pode colocar o dinheiro assim no banco. No meio dessa pirâmide vão ter coisas que não são tão seguras assim, mas que ainda assim são muito seguras. No topo da pirâmide vão ter coisas que são menos seguras, mas tipo, sei lá, Bitcoin, que seja. E aí na pontinha daquela pirâmide, a menor parte do patrimônio dele, que ele vai se abrir para colocar em situações que são muito arriscadas, como por exemplo, um negócio de alguém, tá? Por quê? Mas o que acontece? Quanto maior o risco, maior tem que ser a chance daquele patrimônio se multiplicar. Então ele não vai colocar o dinheiro na coisa mais arriscada se aquela coisa mais arriscada não tiver a possibilidade de dar muito mais dinheiro para ele do que a coisa que está lá na base da pirâmide. Entendeu?
Então, ele não vai investir no teu negócio porque ele é bonzinho, porque ele é legal, porque você é bonzinho, porque você é legal, porque ele quer ser seu amigo. Não vai. Tá? Ele não vai. Isso pode acontecer uma vez na vida com alguém que deu sorte, que tem um tio, que não sei o quê. Pode ser, mas é muito fora do comum. O comum é que o cara só vai colocar aquela grana geralmente não é nem só dele, geralmente eles se juntam, né, algumas pessoas e tem um pool ali, um dinheiro de várias pessoas juntas e que daí uma delas escolhe eles, enfim, aí já são detalhes que acho que nem são tão interessantes assim. Mas no final das contas, a grande questão é que a pessoa vai investir no seu negócio se o seu negócio for promissor. E quando que o seu negócio é promissor? Quando ele tem a possibilidade de ter uma margem de lucro muito grande. Porque das duas, uma. O investidor que vai colocar grana no seu negócio, ou ele vai querer ganhar um pingadinho todo mês, porque existe uma margem de lucro grande, e ele vai receber do lucro, né? Porque ele vai comprar uma porcentagem, ele vai comprar uma parte do seu negócio. Então ele tem direito a parte do seu lucro, equivalente à porcentagem que ele comprou. Então o seu negócio tem que ser lucrativo para ele poder receber o dinheiro dele de volta. Ele não vai querer receber isso em 1 milhão de anos, ele vai querer receber isso, sei lá, 3, 4 anos de volta, ele quer ter de volta todo o dinheiro que ele investiu. Ou, dependendo do seu negócio, ele vai querer comprar um pedaço para depois vender esse pedaço para alguém. Tá? Então é que nem um imóvel, por exemplo. A pessoa compra o imóvel porque ela quer o aluguel, ou ela compra o imóvel porque ela quer revender o imóvel, ou ela quer o aluguel durante um tempo. Enfim, cedo ou tarde, existe quase como se fosse uma bolha, né? A pessoa que compra para revender, um dia vai chegar na mão de alguém que vai querer ou de fato usufruir daquilo, ou seja, o imóvel vai chegar na mão de alguém que vai querer morar, ou de alguém que vai querer alugar e que vai ter a paciência de ficar aluguel por aluguel se recebendo e cobrindo ali o que a pessoa investiu, entendeu? Por isso que comprar uma empresa no comecinho ali é tipo dessas que vão sendo revendidas, é igual comprar um terreno antes do imóvel, comprar um imóvel na planta, entendeu? Então é mais ou menos essa jogada. Mas no final das contas, depois isso aqui é um assunto complexo e vale a gente depois ter várias aulas sobre isso. Mas a grande questão é, o investidor ele quer grana. Existem modelos de negócios que são possíveis de ter uma margem de lucro maior. Por exemplo, um negócio baseado em internet, em dados, né? Pô, por que startup consegue captar grana? Porque startup pode ser um negócio escalável, pode ser que um dia um time pequeno, que nem você vê, o WhatsApp, foi vendido, eu não tenho o dado exato, mas foi vendido por bilhões e tinha 50 pessoas trabalhando no WhatsApp. Então, basicamente, o negócio que é bom, ele é bom porque ele consegue gastar pouco e ganhar muito. E geralmente os negócios que conseguem gastar pouco e ganhar muito, eles são baseados em sistemas, porque grande parte do investimento dele ele é um sistema, um software, então não precisa ter tanta gente trabalhando assim. Ah, mas uma montadora de carro, de repente, né, um produto, não sei o que lá, essas empresas podem valer bastante dinheiro? Podem valer bastante dinheiro, tá? Mas aí ela vai ter que ter uma eficiência, ainda assim, vai ter que ser muito eficiente, vai ter que descobrir um jeito, no final das contas é isso, de ter uma margem de lucro boa, que não seja agora, mas que seja no futuro. Ah, por que empresas que vivem no prejuízo conseguem captar investimento e valer muito dinheiro? Porque existe uma ideia de que um dia elas vão ser extremamente lucrativas, entendeu? Então elas não estão lucrando ainda porque elas estão crescendo muito rápido. Então a pessoa vê, tá, isso aqui não lucra, mas isso aqui está crescendo muito, eu posso comprar e depois revender a minha porcentagem que vai valer mais, porque um dia ela pode lucrar muito. Por isso que tudo se baseia muito em ideias e projeções, né? Isso realmente faz parte. Mas tem negócios que nunca vão valer muito, nunca vão ter uma margem de lucro muito grande. Então, dependendo assim, não é tão atrativo para o investidor. Se você, aí vamos fazer uma ideia, algo para você sair aqui se questionando. Você quer conseguir pagar suas contas, viver bem, receber de repente a mesma coisa que você recebe no emprego, mas da tua empresa? Esse é o teu objetivo? Então você quer ter uma empresa para viver da forma que você vive hoje, né, ganhando mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de trabalhar para os outros, trabalhar para um negócio que é seu, porque aquilo é um patrimônio, ou porque daí você pode fazer a coisa do seu jeito, beleza, legal. Então faz sentido, você não precisa se preocupar tanto com o investidor, com essa ideia e tudo mais. Agora, você quer criar um negócio porque você quer ganhar muito dinheiro, você quer melhorar muito de vida, é importante você dar uma estudada, uma entendida em diferentes modelos de negócio, que tipo de negócio vale mais, que tipo de negócio não vale, e começar desde o dia 1 pensando que você tem que garantir uma margem de lucro legal.
que tem que ser um negócio lucrativo. E o lucro não é aquilo que você enfia no bolso, tá? Você tem que pagar o teu salário e, além disso, tem que sobrar uma grana. O nome disso é lucro. As pessoas confundem muito, mas enfim, isso aí é assunto para um outro vídeo. Então, vamos ser sinceros com a gente mesmo. O que a gente quer? E aí, se for a resposta 2, pense direito e monte um negócio que pode um dia ser muito lucrativo. Se for a resposta 1, não, eu só quero conseguir pagar minhas contas do jeito que eu vivo hoje. Saiba que você, no começo, não vai. Você vai começar, então, você vai ter que dar um passo para trás, você vai começar ganhando menos, tá? Você vai começar trabalhando mais, ou talvez muito mais. Se você não tomar alguns cuidados, você pode passar o resto da sua vida com o nome sujo, você pode ser processado, você pode, assim, ser realmente injustiçado, tá? O empreendedor, ele é... Por isso que a galera do empreendedorismo fica revoltada com o Estado, fica revoltada com as pessoas e tudo mais, tá? E a gente tem que tomar cuidado para deixar o nosso coraçãozinho livre e não ser contaminado por raiva e tudo mais. Mas vamos lá. Porque muitas vezes você, como empreendedor, você é injustiçado mesmo, tá? Porque a balança sempre pende para o lado mais fraco e entende-se, né, parte-se de uma ideia que o empresário ele é o lado mais forte, ainda que o empresário seja só um trabalhador querendo dar o seu melhor e transformar o mundo num lugar melhor. A sociedade não para, olha e fala assim, poxa, você é bonzinho, você é legal, vou te dar um refresco. Não, as coisas são difíceis mesmo. Agora, tendo dito tudo isso, eu te recomendo que empreenda, que encare isso, porque a vida é uma só. E a gente vai passar dificuldade? Vai, mas você vai aprender muito, tá? E você vai conseguir mudar a vida das pessoas. E se existe um caminho que pode um dia te fazer ter uma vida melhor, trabalhar menos, ganhar mais e chegar lá onde você deseja, chegar num lugar que realmente você tenha um conforto maior, que você consiga proporcionar uma vida muito boa para si mesmo, para sua família e tudo mais, e que você consiga de verdade fazer, é o empreendedorismo, é o melhor caminho, mas é o mais difícil. Eu acredito que não exista caminho mais difícil do que empreender. Negócios que são mais escaláveis, negócios que têm uma margem maior, são mais fáceis de uma determinada perspectiva do que negócios com margem mais apertada. Você pode ser mais rápido em chegar nesse lugar. Mas todo negócio pode ser um bom negócio se for bem feito, se for bem gerido, se você tiver pessoas boas trabalhando com você. E a melhor forma de você ter pessoas boas trabalhando com você é você se transformar cada vez mais numa pessoa boa, numa pessoa eficiente, uma pessoa que trabalha bem. Se você assistiu até aqui e não se inscreveu ainda, você está dando bobeira, hein? Pelo amor de Deus, se inscreve aqui no meu canal, porque eu vou te ajudar justamente a ser um profissional cada vez mais qualificado e, mais do que isso, uma pessoa cada vez melhor, que consegue lidar com as dificuldades, que consegue lidar com si mesmo. Então, nem sempre eu vou falar simplesmente sobre carreira, às vezes eu vou falar simplesmente sobre você, como você se sente, como você lida com tudo isso. Porque no final das contas é isso, nós somos a nossa principal ferramenta de trabalho. E nós precisamos afiar essa ferramenta e deixar ela bastante potente e capaz de realizar os nossos próprios sonhos. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.